Quem diria? Uma história fictícia que atualmente é mais real do que possível. Não só na minha vida, na tua também. Lancei a braba. Fala, manos e manas, eu sou o Igor Tomé, bem-vindo ao canal Já Tomou Seu Remédio e bem-vindo à Quarta do Cão. Já sabe o procedimento, né? Inscreva-se, dá like. E hoje, vamos falar de um livro e filme, filme, A Profecia. Gente, muito bacana, já adianto. Focando no tripão, botão de marcação. Beleza? Vou deixando aqui. A Profecia foi escrita por David Seltzer em 1976. O livro traz a história de um casal do alto governo dos Estados Unidos, ou seja, eles são embaixadores, né? O casal Robert Thorne e sua esposa Kate Thorne, né? E logo no início da história, também está atrás da capa do livro, após inúmeras tentativas de engravidar, o casal consegue engravidar. Só que, enquanto estava realizando o parto, o neném, o bebê, nasce natimorto. E a Kate ainda está dormindo, né? Se recuperando do parto que ela fez. E o Robert, ele sai da sala, ele vai para um banco, né? Fica refletindo sobre toda a situação e sobre a vida de Kate, né? O que ele vai fazer. E lembrando que eu falei que ele é um embaixador, o neném nasce na Itália. O Vaticano fica onde? Na Itália. Então assim, vai catando as informações, vai pegando as ideias, beleza? Enquanto o Robert está reflexivo na situação, o padre responsável, chefe do hospital, ele também estava acompanhando todo o rolê, toda a situação, e se aproxima lá do Robert e faz uma seguinte sugestão: por que você não faz adoção? Enquanto ele falava sobre adoção, aparece uma freira caquética, e essa freira carregava um garoto que acabara de ficar órfão, entendeu? E ele começa a jogar um monte de lorota sobre o cara. O padre de Lestrinha começa a jogar um monte de palestra, tentando convencer. Robert, ele fica muito na dúvida, porque podem ter familiares e tal. E o padre afirma categoricamente que a criança não tem família, entendeu? Esse órfão. E ainda o padre fala o seguinte: mas você até parece com um menino, um recém-nascido. E detalhe sobre essa criança que acabara de ficar órfã: ela nasceu no dia 6, no mês 6, às 6 da manhã. Pegou outra ideia aí? Tranquilo? Inscreva-se, dá like, compartilha. Manos e humanas, o tempo foi passando. Damien é o nome do garoto sete peles. E no decorrer do tempo, o Damien já se passa uns 3, 4 anos. Ele vai mostrando umas características pouco comuns dentro das crianças, né? Por exemplo, ele nunca havia adoecido. Ele quase não falava. Ele também quase não chorava. Os pais sempre acompanhando, fazendo todo aquele procedimento padrão, né? Que tem que fazer. E mesmo assim, e outra característica que eu percebi através da leitura, ele tinha um dom natural de cativar as pessoas. Ele cativava, todo mundo gostava dele. Ele tinha uma energia, uma presença, apesar de ser uma pessoa quieta, muito na dele, ele tinha uma presença marcante. E outro detalhe também: enquanto eu li o livro, o bebê me dava um medo, sério. A criança, o autor, ele te prende, né? Que ele vai colocando as características. Quando aparecia esse humano, eu falei: sai daqui, cara! E ele possuía esse magnetismo, né? O Damien. Na festa de aniversário do Damien, o que acontece? Ele tem uma babá que é aficionada por ele. E ela não saía de perto do Damien, né? E a mãe, né? A Kate, já ficando com ciúmes. Meu Deus do céu, quem é a mãe da criança? É a babá ou sou eu? E teve uma certa situação na qual é o seguinte: quando estava rolando a festa, temos que apresentar um outro personagem, um fotógrafo. Mas quem é esse fotógrafo? Fotógrafo barra paparazzi. Ele era um paparazzi desses tabloides, né? Desses jornais, as colunas sociais de fofocas. Só que ele não era aquele que ficava puxando o saco, muito pelo contrário. Ele gostava de expor o outro lado. É aquela famosa frase: eu vou expor eles. Entendeu? Assim, o objetivo dele sempre foi trazer o lado podre da pessoa. Beleza? E nisso o fotógrafo começou a tirar foto de todo mundo. Todo mundo da festa ele começou a tirar foto. Captou também a ideia, né? Eu lembro, voltando a falar da babá, tá paralelamente o fotógrafo tirando foto, a babá cuidando do Damien. Kate aparece e fala o seguinte: fulana, vem cá, dá o Damien pra mim, que eu vou ali na tenda da vidente. Não, pode não, dá licença, eu quero ficar com o Damien. Ela pega o Damien no colo e vai até a vidente. Então, vai andando no meio da festa de criança, ter uma tenda com vidente. Beleza? Ela entra nessa vidente, né? E a Kate, a mãe, pede pra vidente ler a mão do Damien. Só que, automaticamente, quando ela vai ler a mão, ela já se assusta, porque o Damien não tem essas linhas, essas marcas. Peraí. Essas marcas aqui, ó.
de expressão da mão, essas linhas, né? Fala, linha da vida, linha não sei o que e tal. Enquanto estava dentro da tenda, começa um ruído, uma barulheira fora da tenda. E nisso Kate pega Damon, né? O que acontece? Logo quando ela sai da tenda, a babá, no segundo andar de uma mansão, lembrando que eles são embaixadores, gritando, Damon, Damon, eu faço tudo por você. E ela tem uma corda no pescoço e se joga e se mata na frente de todo mundo, numa festa de criança. Imagina a correria, a confusão, a bagaceira, aquela farofada. Look at me, Damien. It's all for you. Como dava a perceber, né? Depois dessa festa de aniversário houve uma repercussão muito grande. E a Kate era um casal com muita evidência. Eles eram embaixadores, eles estavam morando agora em Londres, né? Itália, Londres. Ainda nesse processo pós-luto, né? Contra da babá, surge uma nova babá. Só que essa criatura, ela surge do nada, né? A princípio eles acharam estranho, mas ela foi cativando eles aos poucos. Foi cativando. E ela, aí beleza. E nisso o casal entra em confusão. Ué, você que chamou eu? Não, não, não. E a babá fala o seguinte, não, é porque a agência viu a notícia que a babá teve aquele acidente e me mandou. Cata a babá aí. Lembrando que essa babá, ela era muito sinistra, mas ela era bem competente. Ela mostrou pra que veio, cativou logo o Damon. E lembra do fotógrafo? Lembra que ele tirou inúmeras fotos? E o fotógrafo, lembra do fotógrafo que eu falei, né? Ele estava em casa, geralmente essa galera fotógrafa, eles têm um estúdio particular, e começou a fazer a revelação das fotos, né? Preto e branco, né? No estúdio, aquela luzinha vermelha. Quando ele começou a analisar, ele percebeu alguns detalhes em algumas pessoas. Lembrando que ele tirou foto de todo mundo. Na babá, que se matou, ele percebeu um fecho de luz em volta do pescoço. Outros detalhes em outras pessoas que você tem que ler o livro para você entender. Então, assim, o fotógrafo é como se fosse, assim, aquela fagulha, aquela faísca. E esse fotógrafo, ele já estava interessado na família. E depois que ele foi catando, foi pegando esses detalhes, ele ficou extremamente obcecado pela família. Extremamente obcecado. Ele sentia como se fosse um pressentimento que estava rolando, né? E de volta à família. Lembra que Robert estava em ascensão. É aquela família padrão. É a padrãozona, a família padrãozona. E nesse dia, vai se passar também outros dias, né? A Kate resolve levar o Damon ao zoológico. Gente, essa cena é muito, assim, ela dá um aflito, ela é aflituosa essa cena. Porque é o seguinte, então lá eles vão ao zoológico, começam a passear. E ao perceber que toda vez que Damon e Kate, né, mãe e filho, chegavam perto, por exemplo, de uma jaula ou de uma gaiola de vidro, os animais corriam, se assustavam, ficavam acuados, longe, não queriam ficar perto. Mas quando eles fazem um percurso, um tour na jaula dos macacos, aí a farofada ficou pronta. Gente, os macacos começaram a ficar enlouquecidos e era uma barulheira. Teve alguns que queriam até meio que tentar atacar os dois, né, e o Damon. E sabe o que o Damon fazia? Enquanto Kate estava extremamente assustada, Damon batia a palma e sorria. Ele estava se divertindo com aquela algazarra, ele se divertia com esse caos. Tava rolando passeio lá no zoológico, o Robert estava na embaixada, né? Sua fama, sua repercussão crescia cada vez mais, sua carreira. A secretária dele liga e fala o seguinte: ah, tem um padre que quer falar com você. Aí ele tinha acabado os compromissos, né? Mas quem era esse padre? Foi o mesmo palestrinha de anos atrás, o padre Palestrinha, né? Que incentivou e encorajou o Robert a adotar o Damon. Ele tinha sumido e voltou. E nisso o padre, ele já chega assim, ele
começa a conversar com ele sem rodeios. Fala pra dar fim no moleque, o moleque é do capiroto, o moleque é dos sete peles, ele é a presença reencarnada do capeta. E o Robert, ele fala, não, eu não acredito nisso, né? E expulsa ele, ele expulsa ele da sala dele, né? Tu acha que o padre Lestrinha se cansou? Enquanto em casa, né? Já estava em casa, a Kate falando, conversando com o Robert, ele recebe a ligação do padre. E nisso o padre começa a dar uns detalhes. A partir desses detalhes, o Robert começa meio que a acreditar nele. E aí fica com aquele pezinho, aquela pulguinha atrás da orelha, né? E lembrando da babá sinistra que chegou. E desde que ela chegou, a dinâmica da casa mudou. Quando eu digo a dinâmica, mudou tudo. Os comportamentos, né? Tanto dos patrões quanto dos empregados, porque casa grande, né? Mansão, embaixada, tem inúmeros empregados. E tinha um casal de empregados que trabalhavam lá há muito tempo, né? E a empregada começou a relatar uma situação muito complicada, que essa nova babá, ela era muito estranha, ela não gostava de ficar perto dela. E a Kate perguntou, mas por qual motivo? Aí ela falou assim, senhora, desde que ela chegou aqui, eu nunca vi um papel higiênico usado para trocar lixeira, eu nunca troquei o papel higiênico dela. Imagina a pessoa que não faz asepsia cuida do seu filho. E outro detalhe, durante a noite, essa babá louca, ela fica correndo assim, pelada na floresta. Tanto é que o Robert presencia, ele meio que, será que é ela? Não, ele na verdade assim, ele presencia alguma forma. Mas gente, que diabo é aquilo, né? Humanos e humanas, sério, vocês precisam ler este livro. Esse livro é muito bom. Muita gente tem mania de ignorar o gênero do terror e tal. Mas pra vocês terem ideia, o livro foi escrito em 1976. Hoje em dia, o tema saúde mental é muito em voga. E o livro já retrata isso. Em 1976, isso era um tabu. Ele vai trazendo outros tabus. A Kate, apesar da vida perfeita, né, da vida maravilhosa que ela tinha, ela sofria muito de depressão. Comparado entre ela e o esposo, a vida dela foi um pouco mais sofrida, porque o Robert sempre teve uma vida confortável, enfim. Era aqueles resquícios, né, que vinham da convivência familiar, esses familiares tóxicos, né, essas famílias todas desestruturadas. Desestruturada não necessariamente precisa ter um pai e mãe, ou tipo assim, desestruturada é só o pai. É só a mãe, não é isso. Tem todo um comportamento. E outra coisa que o autor traz pra gente aqui, ele não pesa a mão, gente. As cenas gráficas das mortes, gente, é porque eu não quero dar tanto detalhe, apesar de ter um monte de vídeo aí, vou colocar algumas imagens de spoiler, mas vocês precisam ler. É um livro bom pra ler, é um livro bem gráfico nas mortes, mas eu vou dar um pequeno spoiler. No final do livro, o capeta consegue o que é. Como? É só voltar no comecinho do vídeo, vocês vão entender. Cata a ideia, o que tá acontecendo atualmente. Agora eu já vou linkar o livro com o filme, né? Humanos e Humanas. O livro foi escrito em 1976, né? E o que David fez? Ele aproveitou da fama que o filme e o livro fez, né? Do Exorcista. E caminhou. E para você entender que este livro faz parte da tríade do terror. Existe a tríade da distopia, né? Que é o Fahrenheit 157, Mirava um Mundo Novo, 1984. E tem a tríade do terror. E essa tríade do terror? Em 1967... foi escrito o livro O Bebê de Rosemary. Logo depois foi lançado o filme O Bebê de Rosemary, com a direção do Roman Polanski, pelos estúdios da Paramount. Também pega essa ideia dos estúdios. Em 1971, este livro foi um sucesso editorial que 2 anos depois ele foi lançado pela Warner Bros, né? Tá catando as ideias, né? Paramount. Aí o que acontece? A dona Fox ficou mordida de inveja, ficou mordida de ciúme, queria pegar um pedaço da fatia desse lucro que acontece até hoje. Mas calma, gente, este livro e filme não é um caça-níquel qualquer. Porque em 1976, como havia falado, o livro foi escrito paralelamente ao roteiro. Isso é a coisa mais comum acontecer, tá? Isso aqui não é exclusividade desse aqui não. E como eu havia falado, não é um caça-níquel qualquer não. Não é um livro caça-níquel, muito pelo contrário. Gente, vamos lá adentrar na década de 70. O que estava rolando na década de 70? Tem trecho do livro falando da visita que o Robert tem que fazer aos Emirados Árabes e tal. O que estava rolando na década de 70? A crise do petróleo. Os hippies também ainda estavam em voga, né? Tinha acabado de sair o Woodstock. A Guerra Fria era algo presente ainda. E na década de 70 rolava o julgamento de Charles Manson e sua família, né? Que ainda vou trazer pro canal. E com isso, a dona Fox, ela quer aproveitar também a situação, fazer as críticas sociais e lança o livro / filme, 1976, né? E o que acontece? Eu vou ter que ler aqui o nome do diretor. O diretor é o Richard Donner, né? E quem está no papel? Gregory Peck, que é um dos galãs de Old Hollywood, entendeu? E também tem a Lee Remick e o fotógrafo é o Lee Weiner. Quem é esse Lee Weiner?
Eu só lembro dele do filme Pânico 2 e com certeza você lembra dele aonde? No Titanic. Pra fazer a pauta, eu não lembro que eu vi esse filme. Eu sabia da história, mas eu não lembro de ter visto o filme. E outra coisa interessante, o livro e o filme tá bem fidedigno, muda um ou outro detalhe. O que eu posso explicar pra vocês, gente? Como é que funciona essa tríade? Assim, agora já outra opinião oficial minha, né? O Bebê de Rosemary veio primeiro. O Exorcista, ele trouxe visibilidade e quebra de barreiras e tabu em temas de gênero de livros de terror. Se você consegue ler livros de Stephen King, agradeça ao Exorcista. E esse aqui, ele surfou na onda, mas ele não deixa a desejar em relação aos outros dois, né? Ele trouxe uma nova abordagem. Sabe o que eu acho mais interessante desse livro? Ele pegou alguns trechos da Bíblia e, através desses trechos, ele conseguiu construir uma narrativa que te prende, que dá susto, que dá medo e que é atual. E não é uma literatura fraca, muito pelo contrário. Sobre a editora, é a primeira vez que eu compro o livro da Pipoca Nanquim. O design gráfico tá excelente, gente. Olha isso aqui. Tá bonito, ó. Muito bonito. Marcação. Só encontrei um erro de português aqui, mas o resto, muito bom. Gente, recomendo. Galera, obrigado pela presença. Tchau, obrigado.